Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando a respeito de operadores relacionais. Os operadores relacionais eles são usados para a gente comparar duas coisas dentro do nosso algoritmo. Por exemplo, vamos estar criando aqui uma variável e uma constante. Na última aula a gente viu que para criar uma variável a gente pode estar passando aqui o tipo inteiro, por exemplo, idade. Ok, a gente criou então uma variável. A gente pode estar criando uma constante, a gente pode criar o tipo inteiro também, inteiro, peso, igual e 75,6. Ok, a gente atribuiu um valor aqui para nossa constante. E quando a gente está atribuindo, chamou a atenção, né? Tipo real. E quando a gente passa um valor aqui para o nosso peso, a gente está criando uma constante. Então depois basta a gente estar vindo aqui embaixo e, por exemplo, digitar escreva, a gente passa peso. Aí ele vai pegar o valor que tem armazenado aqui em peso e vai escrever na tela para mim. 75,6. Ok? E aqui, se fosse a variável, eu teria que estar solicitando que o usuário entrasse com o valor da idade. Leia a idade e aqui eu colocaria em seguida, escreva idade. Leia a idade, que pede aqui para mim entrar com o valor, 55 anos. E ele escreve depois a idade. Ok? Então agora vamos estar utilizando os operadores relacionais para a gente estar expandindo aqui a possibilidade de criação de soluções para novos problemas utilizando os algoritmos. E para ver um exemplo, eu vou estar deixando somente essa minha variável idade aqui, e eu quero que a pessoa entre com a idade dela, e eu vou estar verificando se essa pessoa é maior de idade ou não. Então eu vou estar digitando aqui escreva, somente para deixar melhor aqui o entendimento. Informe a sua idade. Dá 2 pontos, um espaço, e ele vai estar fornecendo a idade. A gente utiliza o comando leia para estar recebendo o valor. E em seguida, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar verificando se a idade é maior ou menor que 18 anos. E aqui a gente pode estar utilizando os operadores relacionais para relacionar duas coisas, ver se é maior, se é menor. E aqui dentro do Portugal Studio a gente pode estar utilizando símbolos para verificar se a idade é maior, se ela é menor, se ela é igual, se ela é diferente. A gente pode estar fazendo várias combinações de acordo com a nossa necessidade. Mas vamos verificar aqui se a idade é maior que 18 anos primeiro. Para isso eu vou estar passando aqui a minha variável, no caso, idade, e eu quero verificar se é maior que 18 anos. O símbolo para a gente verificar se é maior é este símbolo aqui. Eu costumo chamá-lo também de seta para a direita. Deixa eu estar aumentando aqui. E logo à frente eu quero verificar se ele é maior que 18 anos. Poderia verificar se ele é menor que 18 anos, digitando aqui a seta para a esquerda, ou o símbolo de menor. Vou estar passando aqui de uma vez os outros símbolos, aí você já deixa anotado. Que a gente pode verificar se a idade é igual a 18 anos, porém aqui dentro do Portugal Studio, e na maioria das linguagens de programação, a gente não vai estar utilizando o sinal de igual. Quando a gente passa aqui este igual, a gente está passando o valor 18 para dentro da nossa variável aqui. E não é isso que a gente quer estar comparando. E para fazer a comparação, a gente utiliza dois sinais aqui de igual. Aí eu vou estar verificando se idade é igual a 18. Então utilizo esses dois sinais aqui de igual. Fica igual, igual. Também poderia verificar se é maior ou igual. Aí eu passo o símbolo aqui de maior e logo à frente igual. Poderia verificar se é menor ou igual a 18 anos. Se é diferente de 18 anos. Então vamos ver aqui na prática como é que isso daqui funciona. Então eu quero estar verificando se essa pessoa tem mais do que 18 anos de idade. Para fazer isso é bem simples aqui
dentro do nosso Portugal Studio. Eu vou estar apenas recortando esse valor aqui, você não precisa estar recortando não, apenas para deixar mais simples o entendimento. E para estar verificando se a idade que o usuário fornecer é maior que 18 anos, a gente vai estar utilizando o comando se. A gente passa se, a gente abre e fecha parênteses, e aqui dentro dos parênteses a gente coloca o que a gente quer estar comparando. Eu quero estar comparando se a idade é maior do que 18 anos. E logo à frente a gente vai passar o quê? As chaves, abre e fecha as chaves, e dentro das chaves a gente vamos estar pulando duas linhas, e agora a gente tem a seguinte estrutura. Se a idade for maior do que 18 anos, o que eu quero que seja feito? Eu quero que ele escreva, aqui dentro eu vou estar colocando os comandos, da mesma forma que eu coloco eles aqui normalmente. Vou estar digitando o comando escreva. Você é maior de idade. Se a gente executar aqui agora, informe sua idade. Está colocando, por exemplo, 19 anos. Você é maior de idade. Se eu executar novamente, 17 anos. Ele não fornece nada, porque a gente não criou uma estrutura aqui para a gente estar verificando se a idade que foi fornecida é menor do que 18 anos. Mas aqui está correto. O nosso algoritmo está funcionando. Porém, aqui é o seguinte, a gente tem um pequeno problema. Se o nosso usuário entrar com o valor 18, também não vai ser exibida nenhuma mensagem. Por quê? O nosso sinal vai verificar se a idade é apenas maior do que 18 anos. Não vai verificar se é igual a 18 anos. Para verificar se a idade é maior ou igual a 18 anos, a gente tem a combinação desses dois símbolos, maior ou igual. E a gente poderia ler da seguinte forma: se a idade for maior ou igual a 18 anos, então escreva o seguinte comando. Escreva você é maior de idade. E agora, se eu executar novamente e digitar a idade aqui, 18, ele vai estar escrevendo aqui, você é maior de idade. Teria outras formas de eu estar chegando nesse mesmo resultado. Por exemplo, aqui eu estou verificando se é maior ou igual a 18 anos. Eu poderia verificar se é maior do que 17 anos. Eu chegaria no mesmo resultado. Se eu executar aqui e agora eu digitasse 18, apenas com esse sinal de igual, de maior, aqui a gente tem uma grande flexibilidade. A gente pode criar algoritmos que levem ao mesmo resultado, porém utilizando uma lógica diferente, diferentes algoritmos. E tendo visto isso aqui, pessoal, vou estar deixando aqui maior ou igual a 18 para estar verificando desta forma. E aqui dentro eu poderia criar, escrever outros comandos. Por exemplo, outro comando escreva. Escreva aí uma mensagem que seja relacionada aqui à nossa verificação. Qualquer outra mensagem. Por exemplo, se eu quisesse verificar se a pessoa é maior de idade e se ela pode dirigir. Eu poderia utilizar aqui, pode dirigir. No caso, ele vou estar dando um /n. Se eu estiver executando aqui novamente, você é maior de idade, pode dirigir. Eu poderia deixar esse comando todo aqui em cima também, mas apenas exemplificando que a gente pode estar colocando outros comandos aqui. Um comando leia também, outro comando escreva, enfim. Poderia criar uma outra estrutura aqui dentro. Mas aqui, pessoal, a gente criou apenas a parte para verificar se a idade é maior ou igual a 18 anos. E a gente está exibindo uma mensagem aqui, apenas se a idade realmente for maior do que 18 anos. E se a pessoa entrar com um valor aqui que é menor do que 18 anos? Eu quero estar exibindo para ela que ela é menor de idade. E para estar exibindo essa mensagem é muito simples também. A gente vai estar utilizando outro comando para verificar se a idade é menor do que 18 anos. Então, eu vou estar pulando uma linha, porém dessa vez a gente vai estar utilizando o comando
senão. A lógica vai ser a mesma do comando anterior, que a gente vai estar podendo entender aqui da seguinte forma. Se a idade for maior ou igual a 18 anos, então eu executo o que tem aqui dentro. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou estar abrindo e fechando as chaves e vou estar digitando outro comando aqui. Escreva: você é menor de idade. Poderia até estar tirando esse /n aqui, não tem necessidade dele ficar aqui. E o que a gente está fazendo aqui é simplesmente estar exibindo a mensagem, né, caso a idade não seja maior ou igual a 18 anos. Então, se nós viermos aqui e executarmos novamente, informe sua idade, por exemplo, 18 anos, você é maior de idade. Se eu digitar agora 17 anos, você é menor de idade. O que aconteceu aqui foi o seguinte, né? Vamos estar executando o nosso passo a passo aqui para ele destacar as linhas e nós entendermos. Vamos estar executando até chegarmos na parte do se. E a gente vai estar chegando aqui, ele vai estar pedindo para a gente entrar com valor, a gente entra com valor e ele vai ser então armazenado na nossa variável 18. Ele entra aqui, ele vai fazer a verificação. A nossa idade é maior ou igual a 18 anos? Sim, ou seja, é verdadeiro. Então, ele entra aqui e executa este nosso comando. Né? Escreva: você é maior de idade. Se a gente executa o passo novamente, ele vai estar finalizando o nosso programa. E por que ele não executou o nosso comando senão? Né? Aqui, o nosso comando senão ele só seria executado se a nossa primeira comparação tivesse resultado aí em falso, ou seja, a idade fosse menor do que 18 anos. E já que não é, ele pula esse comando e já que não tem nada para ele executar aqui depois, ele finaliza este nosso algoritmo. E dessa parte aqui a gente pode tirar algumas coisas muito interessantes, que é o seguinte: nós temos duas estruturas, a estrutura do se e a estrutura aqui do senão. Então, dessas duas, nós sempre vamos ter apenas uma que vai ser executada. Se a idade for maior ou igual a 18 anos, executa essa. E se executar essa, então essa nossa segunda não vai ser executada. E caso a gente venha aqui e, por exemplo, entra com outro valor, dessa vez eu vou entrar com 17 anos. Vamos estar usando aqui 17 anos. Ele vai verificar se a nossa idade é maior ou igual a 18 anos. Não é, a gente digitou 17. Então ele vai pular essa parte. A gente executa passo a passo. Aí ele já cai aqui dentro do senão. E já vem aqui, você é menor de idade. Se a gente executa de novo, ele vai exibir aqui a mensagem para a gente. Você é menor de idade, não tem mais nada para estar executando. E ele finaliza este nosso algoritmo. Nós poderíamos aqui fazer de outra forma também. Eu vou estar apenas copiando esse escrevo aqui. E vou estar fazendo o seguinte. A gente faria aqui outra verificação. Né? Se, aí a gente tem a nossa sintaxe. Vamos deixar ela bem estruturada. E qual que é a nossa comparação? Se a idade for menor do que 18 anos, e aqui dentro digito, você é menor de idade. Se a gente executar, vamos ter exatamente o mesmo resultado. 17 anos. Você é menor de idade. Novamente, 18 anos. Você é maior de idade. Aqui é apenas outra forma da gente chegar no mesmo resultado. Eu também poderia ter colocado aqui menor ou igual a 17 anos. Então ele iria fazer a verificação exatamente da mesma forma. Você é menor de idade. Aqui desde o começo a gente fez a verificação, né, do valor que a gente tem armazenado dentro da variável. Está apagando essa parte aqui para a gente ver uma outra coisa. Vou estar deletando aqui, na verdade eu vou estar recortando. E eu vou fazer a seguinte verificação.
estar apagando todos esses valores. E ao invés de eu passar a nossa variável, eu poderia verificar um valor de uma vez. Eu poderia verificar 19. Ele iria fazer essa verificação. Você é maior de idade. Colocasse aqui 17. Não trouxe nada porque 17 não é maior ou igual que 18. E a gente ia estar sempre lendo da seguinte forma, né? Se idade é maior ou igual que 18 anos, então eu vou executar o que tem aqui dentro desse nosso comando se. E o que nós temos aqui? Deixa eu estar voltando com os valores anteriores. Quando eu coloquei idade maior ou igual a 18 anos, nós criamos o quê? Nós criamos uma expressão relacional. E em programação, o resultado de uma expressão relacional, a gente está relacionando aqui a idade com o valor. A gente poderia verificar uma variável com uma constante, né, ou então uma variável com valor fixo, como a gente está vendo aqui, uma constante com outro valor fixo. A gente tem essas possibilidades aqui durante a criação dos nossos algoritmos. E a gente tinha visto antes, né, que o resultado de uma expressão relacional sempre vai ser um valor verdadeiro ou falso, que seria o seguinte, né, se a nossa idade for maior ou igual a 18, ele está verificando o quê? Idade é maior ou igual a 18 anos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, nós temos aqui como verdadeiro. Nós temos como resultado um valor lógico verdadeiro. E já que nós temos um valor verdadeiro, ele vai estar escrevendo aqui este nosso resultado. Se fosse falso, então ele iria pular para o comando seguinte, né, se a gente tivesse outros comandos aqui, ou então, como a gente tem finalizado este nosso algoritmo. A gente poderia estar verificando outras coisas também. Então, vamos estar mudando esse nome aqui. Digite um valor. Está mudando o valor da variável aqui, o nome da nossa variável para valor. E a gente vai estar fazendo o seguinte. Deixa eu estar recortando aqui. Escreva, digite um valor. A gente vai estar recebendo esse valor. Agora nós vamos estar verificando se o valor que o usuário fornecer para a gente é diferente do que um valor que a gente tem. E eu já vou estar criando uma constante para armazenar esse valor. Inteiro, valor 2. Está criando uma constante com um nome diferente, porque eu já tenho uma variável com nome valor. Vou criar uma constante aqui com um nome diferente. Qual que vai ser esse valor? O valor vai ser, por exemplo, 10. Somente para a gente estar exemplificando. E vamos estar utilizando aquela mesma estrutura de antes. Se, abro e fecho os nossos parênteses, e entre chaves, a gente vai estar digitando o nosso comando. Porém, o que a gente vai estar verificando agora? Se o valor é diferente, a gente usa aqui estes dois símbolos para a gente verificar se é diferente. E logo em seguida, valor é diferente do que o valor 2, né, que é o valor que está armazenado aqui na nossa constante. E aqui depois eu vou passar o valor 2. E o que a gente tem aqui? A gente pode estar lendo novamente. Se o valor que o nosso usuário fornecer aqui for diferente do que o valor que está armazenado na nossa variável valor 2, que é 10, ou seja, se o valor que o usuário fornecer for diferente de 10, então escreva diferente. Vamos estar executando. Digite um valor, por exemplo, 11. Diferente. 11 é diferente do que 10. Outro valor, 9. Diferente. 9 é diferente de 10. E se eu digito 10? 10 não executa nada, porque 10 é igual a 10. E a gente não criou uma situação onde ele iria, por exemplo, exibir uma mensagem caso o nosso valor fosse igual a 10. Mas a gente já viu, a gente poderia criar aqui, se não, a gente vai estar digitando aqui entre chaves, escreva igual a 10. A gente criou então
uma outra mensagem aqui, caso o valor seja igual. Vamos estar executando aqui, digite o valor 11, diferente. Digite o valor 10, igual a 10. Algo muito semelhante seria a gente utilizar o igual. A gente utiliza aqui o igual. A gente iria ler da seguinte forma: se o nosso valor for igual a 10, que é o nosso valor 2, então escreva diferente. Na verdade, aqui deveria ser igual a 10. Se ele não for igual a 10, a gente escreve diferente. Vamos estar executando. Digite um valor 10. 10 é igual a 10. Digite um valor 9. 9 é diferente de 10. E somente para a gente estar recordando aqui um pouquinho das aulas anteriores, a gente poderia passar o valor diretamente aqui da nossa variável. Então, vou estar passando aqui valor 2. Vamos estar usando o separador de elementos. E vamos estar dando um espaço aqui e estar escrevendo a seguinte mensagem: o valor 2 é diferente de o nosso valor 2. Na verdade, esse primeiro aqui é o primeiro valor, né? E a gente iria ter como resultado o seguinte: vamos estar executando ele aqui. Por exemplo, 11. E ele traz aqui como resultado 11 é diferente de 10. O valor, que é o que a gente forneceu, é diferente de o nosso segundo valor, que é o que está sendo armazenado, então, pela nossa constante. Então, pessoal, nessa aula a gente viu aqui como que a gente pode estar utilizando alguns dos operadores lógicos. A gente já pode estar brincando bastante somente com esses comandos que a gente já viu aqui, criando diversos tipos de algoritmo para estar solucionando aí diferentes tipos de problemas. A criação dos nossos algoritmos, então, vai estar dependendo muito da nossa criatividade, da nossa necessidade diante aí de um problema que for proposto para a gente estar solucionando. Pouco a pouco a gente vai estar juntando essas peças e estar formando algoritmos mais complexos, né, para a gente estar entendendo de fato a lógica de programação. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e te vejo na próxima.